Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é dia 2 de maio, segunda-feira, primeiro dia útil do mês. Vamos juntos, eu e Muriel Porfírio, te atualizar sobre as principais notícias do cenário econômico e do mercado financeiro. E começando pelo mercado financeiro, porque essa semana importante, semana de decisão da super quarta, com decisão sobre juros aqui no Brasil, decisão sobre juros também nos Estados Unidos. As expectativas são de aumento de juros tanto aqui quanto lá. Nos Estados Unidos, um aumento de 0,5 ponto percentual na taxa, que já é amplamente esperado, já está precificado. A questão que vai mover as expectativas e que os investidores vão ficar de olho é justamente no comunicado do Fed, do Banco Central Americano, para descobrir sinais sobre o que pode acontecer adiante. Então, com essa expectativa de aumento de 0,5 ponto lá nos Estados Unidos, a taxa de juros básica da economia americana deve passar de uma faixa de 0,75% a 1%. Já aqui no Brasil, a expectativa também é de aumento da taxa Selic, e é a expectativa de um aumento de 1 ponto percentual da taxa, que deve levar a Selic de 11,75% para 12,75% ao ano. Mesma coisa aqui, muito parecido com os Estados Unidos, o mercado já tem essa expectativa amplamente precificada, já está no preço, como diz o jargão do mercado, mas o que os investidores vão ficar muito de olho é nos sinais do Banco Central, no comunicado que eles soltam com a decisão sobre o aumento de juros, para entender até onde vai a taxa Selic. E aí vale falar que aqui existem alguns economistas mais pessimistas, casas de análises que dizem que a Selic pode chegar até um pico de 14%. Então, a ver como que o Banco Central vai colocar essa expectativa, os sinais, se isso muda ou não. E nos Estados Unidos, as expectativas mais pessimistas dizem que os juros podem chegar até 5%, 6%, que é a expectativa ali, a projeção que o Deutsche Bank colocou que pode chegar a isso. E com isso também, no mesmo relatório que o Deutsche Bank falou sobre essa expectativa super pessimista para juros nos Estados Unidos, ele falou também que os Estados Unidos podem entrar numa recessão profunda. Então, o mundo está diante de uma inflação muito pressionada que está se mostrando permanente, não está sendo transitória como se esperava há alguns meses. O que está prejudicando e acelerando muito essa inflação é que o mundo já vinha de um aumento de preços e de choques de ofertas com a pandemia. Depois, esse cenário de inflação muito pressionada, ele se soma a um cenário de guerra na Ucrânia, sendo que Rússia e Ucrânia são importantes produtores de commodities do mundo, então isso traz mais problemas para a cadeia de suprimentos e, para piorar, tem também os lockdowns na China que estão preocupando o mundo todo, com Xangai, com bloqueios, com Pequim testando em massa os seus habitantes, e isso também agravando essa situação aí da oferta global de suprimentos, de produtos. Lá na China, produtos eletrônicos importantes, então que já estão afetando os preços dos produtos. E aí, diante dessa inflação muito pressionada, os bancos centrais têm que ser mais agressivos e subir os juros com mais força. E vale falar que Estados Unidos, então, eles acabam puxando muito essas altas, porque se a economia mais desenvolvida do mundo está subindo juros, isso acaba puxando a régua também para outros países. E aí vale falar também que, além dessa super quarta importantíssima para essa semana, a atenção também se volta para a Rússia, porque o país continua as ameaças de cortar fornecimento de gás para países considerados hostis, que não fazem o pagamento do gás na moeda russa, em rublos. E tem ainda também um outro ponto importantíssimo, que até a Go Associados estava destacando no seu relatório mensal, falando que as tensões na região da Transnistria, que é um local pró-Rússia na Moldávia, pode ser a próxima fronteira de expansão do conflito. Então, o conflito pode se expandir para além da Ucrânia, então é um ponto também que o mercado fica muito de olho. Além dessa questão dos lockdowns na China, nessa segunda-feira, vale falar que até a Reuters destacou que Xangai sofreu um golpe depois de não registrar casos de Covid no final de semana, começou a registrar mais casos, foram 58 casos em regiões que não estão em quarentena lá em Xangai. Isso está acendendo um alerta também forte no mercado. Agora eu queria também fazer só um fechamento aí do mês de abril, que foi importante aí para o mercado, para dizer que o Nasdaq, que é o índice da Bolsa Tecnológica Americana, fechou abril com uma baixa de 13%, foi a maior queda mensal desde a crise de 2008. O S&P cai 13% no acumulado do ano, de janeiro a abril, e aí vale falar que 80% das empresas já reportaram resultados acima das expectativas lá na temporada de balanço
avanços nos Estados Unidos, mas o que está pegando é que os resultados decepcionantes de algumas empresas grandes, de algumas gigantes, como é o caso da Amazon, que caiu mais de 10%, as ações caíram mais de 10% na sexta-feira, e também guidances, ou seja, previsões para o futuro de metas fracas, como foi o caso, por exemplo, da Apple, que teve um bom resultado, mas um guidance fraco, acabam pesando sobre o mercado. Então, a percepção nesse momento é que os ganhos que essas empresas estão apresentando não estão sendo fortes o suficiente para se sobrepor às preocupações com inflação, com juros, com guerra na Ucrânia, lockdown na China, tudo isso que eu já tinha falado. Então, esse mix de temas continua se sobrepondo aos resultados das empresas e continua trazendo pessimismo para o mercado. Nesta segunda-feira, os índices futuros americanos abriram subindo um pouco, corrigindo as fortes quedas da sexta, mas os índices europeus estavam com uma queda forte. E lembrando, tem ainda agora, em maio, aquela máxima que volta a assustar e assombrar um pouco o mercado, que é aquela máxima do sell in May and go away, ou seja, vende em maio e vai embora, porque tradicionalmente nos mercados, os investidores começam a vender seus ativos em maio, embolsar os ganhos para sair para as férias de verão no hemisfério norte. Então, pode ser um ponto de atenção aí que pode botar mais pressão sobre o mercado. Então, feito esse panorama aí da semana importante, também do fechamento de abril, a gente vai ver então agora um pouco dos assuntos que estão assustando aqui nosso mercado local, nossa economia local, a economia brasileira. A Muri vai trazer então os destaques aqui pra gente. Olá aos ouvintes do CNN Money. Pois é, e a inflação que está preocupando o mundo todo não é diferente aqui no Brasil, viu? Vamos lembrar que há 3 semanas a Petrobras anunciou que o preço do gás de cozinha iria cair nas refinarias. Isso realmente aconteceu. Mas, segundo a Agência Nacional de Petróleo, essa queda não chegou ao consumidor. De acordo com o último boletim de preços divulgado pela ANP, o preço médio do gás de cozinha foi verificado em R$ 113,50. Isso aqui no Brasil, ou seja, esse valor de redução, que ficaria em torno de uma redução de R$ 3 a R$ 6, não chegou ao consumidor. E é aí que muita gente, sem conseguir comprar botijão de gás, acaba se machucando, cozinhando comidas de outras formas, como, por exemplo, combustíveis inflamáveis, perigosos. Tanta gente acaba se machucando e parando no hospital, porque não tem como comprar gás de cozinha. E ainda falando sobre os problemas que os brasileiros têm enfrentado, a renda da população brasileira voltou ao patamar de 10 anos atrás. O desemprego ficou estável em 11,1%, veio realmente melhor do que a expectativa do mercado, que esperava aí uma taxa de 11,4%, mas a gente fez um recorte, que é especificamente a renda da população. Tanto os dados do CAGED quanto da PNAD mostram um aumento da criação de vagas assinadas, a recuperação também no mercado de trabalho continua, mas um dado que preocupa é a renda. O rendimento subiu do último trimestre do ano passado para o primeiro desse ano, mas ainda assim apresenta uma queda de quase 9% sobre o mesmo período do ano passado. Essa é a menor renda para um primeiro trimestre do ano desde 2012. E das 10 categorias pesquisadas pelo IBGE, só 2 tiveram crescimento na renda: agricultura e também construção. A pior queda na renda foi na indústria, no setor da indústria. Lembrando que amanhã tem a divulgação dos dados da produção industrial do mês de março, feita pelo IBGE. A Gol Associados disse que depois de um mês de fevereiro com bons resultados, março deve realmente apresentar alguns sinais de desaceleração, isso nesse setor da indústria. E aproveitando esse gancho sobre a indústria, queria falar sobre o IPI, Então, no fim da semana passada, o governo anunciou a redução da alíquota do IPI, do Imposto sobre Produtos Industrializados, de 25% para 35%. É uma redução que afeta vários produtos, inclusive calçados, tecidos, carros, móveis, brinquedos e máquinas. E aí, o que é importante ressaltar sobre essa medida? Então, os governos, tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo, estão tentando adotar medidas para conseguir combater os efeitos de pandemia, de inflação global, juro alto, todo esse risco, esse pacote, combo de risco que a gente falou no começo do programa. Estão tentando, então, fazer medidas econômicas para conseguir frear esses efeitos muito nocivos para suas economias. Então, é natural que o governo faça algumas medidas econômicas, mas uma análise que está sendo muito feita é que, claro, o governo também está acelerando muito essas medidas econômicas, de olho nos impactos de inflação na população, renda, como a Muriel estava falando agora. Então, o governo ele vai tentando fazer essas medidas para conter esses impactos num ano de eleição. E aí, sobre essa questão do IPI, eu conversei com o tributarista Romero Tavares, que é da PwC, sócio da PwC, também conversei com o Murilo Viana, que é especialista em contas públicas. Qual que é a análise
análise que se faz sobre essa questão do IPI. Eles falam que, de fato, pode gerar um efeito positivo em termos de preço para os consumidores finais, claro, porque existe uma redução do imposto, mas a indústria vem já muito pressionada por custos altos, custos de energia altos, por uma alta carga tributária e um momento muito difícil com gargalos nas cadeias de suprimento, afetando o fornecimento de matérias-primas. Então, o cenário é que essa redução do IPI, ela chega no momento em que a indústria já está com as margens muito apertadas e com os custos muito apertados. Então, as indústrias vão ter mais dificuldade de repassar essa redução de custos nesse momento. Talvez uma parte dessa redução de custos, elas precisem não repassar para conseguir fazer frente, inclusive, aos prejuízos que vinham registrando aí nos últimos meses, ou para fazer frente a esse aumento de custos que elas tiveram. Então, os dois economistas, tanto o Romero quanto o Murilo, eles acham que o efeito vai ser limitado por causa desse contexto econômico que acaba prejudicando muito os custos das indústrias. Então, esse é um ponto importante sobre essa questão do IPI. E aí tem outras questões que até o Romero explicou, mais específicas, que o IPI ele é um imposto que ele incide de forma muito diferente para vários produtos. Então, se você pegar, por exemplo, no grupo de brinquedos, triciclo tem uma tributação, o jogo de dados tem outra, a bicicleta tem outra. Então, mesmo dentro de um certo grupo, o IPI ele é muito diferente para cada grupo e, além disso, cada mercado está vivendo um momento. Então, tem mercados que estão com uma demanda maior, mercados que estão com uma demanda menor. Aquele mercado que está indo bem, que está com uma demanda alta, talvez ele consiga não repassar talvez tanto essa redução de preço, ainda assim manter o preço alto e ter uma demanda. Aquele mercado que já está mais pressionado, talvez ele precise dessa redução e precise passar isso para o consumidor para que com menor preço ele tenha uma demanda maior. Resumindo, o que ele falou sobre essa questão das diferenças do IPI? Varia muito o efeito do IPI no preço final de acordo com o produto, porque depende do momento daquele mercado, se o mercado está bem ou não, para o empresário conseguir repassar ou não aquela redução de custo e também das margens que aquele empresário teve com aquele determinado produto nos últimos meses. Então, feitas essas ressalvas, a outra questão importante sobre IPI e que permeia também outras reduções de impostos, outros assuntos dentro da economia que estão acontecendo nesse momento, é que o governo ele vai atacando questões pontuais e vai fazendo, por exemplo, incentivos e reduções a conta-gotas de impostos. E aí o que os tributaristas falam é que o ideal seria, de fato, fazer uma reforma ampla tributária para que o custo tributário, a carga tributária diminuísse de uma forma geral e o sistema tributário ficasse menos complexo. Isso sim, de fato, traria uma mudança do patamar de preço que a gente tem no país e também de produtividade. Conforme essas medidas vão acontecendo de forma pontual, é o que eu falei, o efeito pode ser limitado, depende muito do mercado. Se fosse uma reforma ampla, isso melhoraria o ambiente de negócios, mas não há expectativa de que essa reforma tributária saia neste ano e a gente falou sobre esse assunto, inclusive, com o Sérgio Vale, que é nosso especialista CNN e economista-chefe da MB Associados. Vamos ver o que ele falou. Então, o efeito, ele de fato, ele gira em torno de 6 a 9 meses. Na nossa análise, demora um pouco mais, demora 9 meses para ter o efeito completo, né? 100% do efeito do aumento dos juros. E aí, por conta dessa defasagem, né, da política monetária, no fundo a gente vai precisar ter paciência. Não tem muito segredo, porque como a gente partiu de uma taxa de juros muito baixinha, né, o Banco Central estava com juros de 2% em fevereiro de 2021, então a gente partiu de uma taxa Selic muito baixa e essa normalização da política monetária, apesar de ter sido rápida, né, quando a gente compara com outros países, foi até bastante acelerado. Mas como a gente partiu de um nível muito baixo, os efeitos demoram para acontecer. Então, levando em consideração essa janela de 9 meses, a gente só está até agosto, né, desse ano, por exemplo, a gente só vai sentir os efeitos de aproximadamente metade, né, um pouquinho mais da metade do aumento dos juros que nós já fizemos, justamente por conta desse efeito defasado da política monetária. Bom, e só para não deixar passar, já que a gente veio para o Brasil, falei de mercados bastante no começo aqui do Money, mas para finalizar falando do mercado brasileiro especificamente, importante também ressaltar que aqui a Bolsa também teve um tombo importante no mês de abril, seguiu o movimento lá fora, caiu 10%, o Bovespa foi para os 108 mil pontos, inflação pesou, a desvalorização lá fora pesou também, as commodities dando uma trégua ali naquela alta forte que vinham apresentando por causa do lockdown na China também pesaram, e o dólar, vale
falar que subiu quase 4% no mês de abril e fechou a sexta-feira em R$ 4,94. O dólar já teve um movimento de alta no mundo todo, porque os investidores foram em busca dessa perspectiva de aumento de juros nos Estados Unidos. Eles migram seu dinheiro para os Estados Unidos porque lá é a economia mais segura do mundo, então qualquer aumento de rendimento que tem, isso atrai muito o dinheiro para lá. Mas eu queria destacar também aqui quais foram as maiores altas e baixas do mês. Então, as ações da PetroRio tiveram a maior valorização em abril, subiram mais de 12% por causa do petróleo em alta, que ajudou bastante as ações. A empresa também tem divulgado bons resultados, boa gestão, então isso também tem agradado os investidores. A CPFL subiu 12% e a Eletrobras 11,3%. Aí já tem explicações mais parecidas, porque são duas empresas do setor elétrico e o setor elétrico é visto como um setor defensivo em momento de alta volatilidade, de muita incerteza, já que tem aquela receita que é uma receita mais garantida. Então, os investidores tendem para essas ações mais defensivas em momentos como o atual de muita volatilidade. E no caso da Eletrobras, claro, tem a questão da capitalização, inclusive alguns jornais destacando nessa manhã que a Eletrobras vai chegar com a sua capitalização no mercado em um momento que as empresas estão fugindo da bolsa, deixando de fazer IPO, a gente falou isso aqui na semana passada, já que é um momento ruim para o mercado, né, um momento de muita volatilidade. Então vamos ver como que fica essa questão também da Eletrobras, que é uma novela que ainda não teve um desfecho. E aí, falando sobre as maiores quedas, Localweb, Via e Magalu caíram quase 30% cada uma no mês de abril, um mês muito ruim para as ações de tecnologia, ações de growth, de crescimento, porque essas empresas são empresas que têm o seu fluxo, sua receita prevista para o longo prazo. Então, quando elas são trazidas a valor presente para se calcular se elas valem a pena hoje ou não, os analistas eles usam a taxa de desconto, que é a taxa de juros, a perspectiva de juros vigente no momento. Então, quanto maior os juros, maior essa taxa de desconto e mais desvantajosas ficam essas empresas de tecnologia. É por isso que elas sofrem muito com essa perspectiva de aumento de juros. E, além disso, também são empresas ligadas a consumo, então quando tem uma perspectiva de juros subindo, economia esfriando, isso prejudica também especialmente essas ações. Para finalizar aqui, falando sobre ações específicas, uma análise interessante também que está acontecendo é sobre Vale, que também caiu bastante, mas tem alguns analistas dizendo que os pacotes de estímulo de infraestrutura na China podem ajudar as ações. É claro que China e tudo que vem de lá é sempre muito incerto, né? As informações são muito incertas, não dá para saber exatamente o que o governo está pensando, os detalhes, mas existem alguns analistas aí que estão apontando que Vale pode ser uma boa oportunidade justamente por causa dessa questão aí do estímulo à infraestrutura na China, que vai aumentar a demanda por minério, isso pode ajudar a Vale. Então fica aí essa análise, mas lembrando que é um momento muito volátil, então talvez seja uma recomendação aí que os analistas fazem, mas para quem topa correr mais risco. Dito isso, acabamos por hoje. Desejo a todos uma ótima semana, um ótimo começo de mês aqui, do mês de maio, e vamos juntos! Com a apresentação de Priscila Yazbek, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.